Gente, bom dia, né? Bom dia a todas aí que estão aí presentes, né? A Dayana, a Nádia, a Fabi, que a gente possa ter hoje um estudo brilhante, né? Um estudo que a gente possa ter aprender, tá? Nádia, não, tá? Não, porque aconteceu um imprevisto com a Fabi, né? Ela não tem certeza se vai dar para continuar o estudo todo. E eu disse a ela que ela poderia apresentar amanhã, né? Mais tranquila, né? Ah, entendi, Renata, porque eu não tinha visto ela no grupo, por isso que eu perguntei. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fabi, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Que meu bebê mais novinho tá dodó esses dias. Ai, Aí, tadinho. pronto. Agora tá aqui em cima de mim. Aí a febre tá indo e tá voltando, sabe? Fica Ah, eu oscilando. Tem sei medicamento, como que é. baixa. Pronto. Aí eu tô o tempo todo de olho nele. Ah, eu sei. Filho é fogo, é complicado mesmo, né? Não é, Mas vai rapaz? ficar bem. Assim, Então foi só por isso, tá? Aí se Deus permitir, hoje o menino dela vai melhorar e amanhã ela tá aqui apresentando pra gente, tá? amei. Gente, hoje a gente vai começar aqui o capítulo 6, tá? Desse livro fantástico, né? E esse capítulo 6 ele vai falar um pouquinho de questione, né? A gente fazer perguntas para nós mesmos, né? Preparar um pouco, pararmos aí e refletirmos um pouco na nossa vida. É um capítulo curto, para você terem noção, a gente começa hoje ele e amanhã já conclui. Só 2 estudos aí precisou dividir. E amanhã a gente já está concluindo ele. E segunda e terça-feira a gente já conclui esse livro. E na segunda a gente já decide aí qual livro, a partir de quarta, a gente vai estar lendo, tá? Então, hoje, como eu já falei, já falar um pouquinho desse capítulo 6, questione, e ele começa com essa frase aqui. Sua mente responderá a todos os questionamentos que você lhe fizer. Mas primeiro, faça-os verdadeiramente. Depois, apenas relaxe, pois as respostas virão. Depois de tantos percalços na minha vida, dos 17 aos 30 anos, descobri que o que mais me prejudicou nesse período doloroso não foi o que eu não sabia, e sim o que eu sabia. Eu tinha tantas verdades e certezas dentro de mim que não havia espaço para aprender ou experimentar mais nada do que já não estivesse pré-programado da minha mente. No meu caso, é como se meu HD estivesse cheio de programas ineficientes e não liberasse espaço para outras programações de melhor qualidade. Quando se fala de mente humana, bastaria liberar espaço. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, tá? Gente, desculpa aí, foi a mulher da dengue batendo aqui no apartamento. Veja só aqui, só para continuar aqui. Depois de tantos percalços na minha vida, dos 17 aos 30 anos, pois é, Fabi, descobri que o que mais me prejudicou nesse período doloroso não foi o que eu não sabia, e sim o que eu sabia. Eu tinha tantas verdades e certezas dentro de mim que não havia espaço para aprender ou experimentar mais nada que já não estivesse pré-programado na minha mente. Olha só isso aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. No meu caso, é como se meu HD estivesse cheio de programas ineficientes e não liberasse espaço para outras programações de melhor qualidade. Gente, isso aqui eu repeti um pouquinho, né? Porque a gente vê assim, normalmente na nossa vida, a gente passa por períodos, né? E a gente às vezes debate com a gente mesmo, né? Como se a gente já soubesse de tudo, como se a gente não tivesse espaço para aprender mais nada. Tem algumas áreas da nossa vida que a gente tem muito disso, né? E é como ele está falando aqui, né? Como se o HD, né, a nossa mente, ela já tivesse cheia e não tivesse espaço para vir coisa melhor para a gente. E a gente tem que bloquear isso. E ele vai ensinar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Ele vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Ele vai falar um pouquinho sobre você se perguntar, né? Você se questionar. E isso vai ser muito interessante, tá? Muito interessante. Contudo, por mais de 13 anos me mantive agarrado com as minhas verdades, defendendo-as com tanta paixão que poucas pessoas ousariam me dissuadir delas.
Quando encontrei pessoas realmente dispostas a me dissuadir, eram pessoas iguais a mim, presas e acorrentadas nas suas verdades absolutas. Travávamos lutas homéricas, cada um querendo defender seu ponto de vista. Quanto tempo perdido, quanta dor sentida, quantos sonhos desperdiçados pelas muralhas chamadas verdades absolutas. Quantas vezes a gente passa por isso, né? A gente acha que a gente está certo, a gente debate, a gente discute com as pessoas, né? Por acreditar que a gente está certo, não ouve o que os outros, às vezes, têm o ponto de vista dos outros, e a gente simplesmente, não, o que eu estou dizendo é verdade, é isso mesmo, isso e aquilo, e não tem espaço para que a gente possa estar aí, né? Aprendendo e sem discutir, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas aí, principalmente quando fala de ponto de vista, se a gente falar no meio político, né? A gente vê quantas pessoas aí discutindo, brigando, deixando de falar com familiar, porque acredita que seu ponto de vista na política é o melhor, é o mais correto, e com isso deixando as famílias todas afastadas, sabe? O que eu conheci de famílias aqui que discutirem, que tem familiar um deixando de falar com o outro por conta de política. Tudo isso é ponto de vista, sabe? Tudo isso é por conta de ponto de vista. Exatamente, Fabi. Exatamente. Muitas vezes a gente, sabe, entre discussões desnecessárias, a gente só está perdendo tempo. Só isso. A gente só está perdendo tempo. E não é isso que quem quer mudar de vida, né, que é aconselhável a fazer. Tá? Não é aconselhável fazer isso. A gente tem que procurar, tá, parar de achar que nossa verdade é absoluta. Deixar de discutir coisas que não levam a nada, não levam a lugar nenhum. Você nunca vai mudar a verdade do outro, porque ele acha que a verdade dele é absoluta. E acabou-se. E você vai achar que a sua é absoluta e vai ficar na discussão e você vai perder tempo e pode até prejudicar uma amizade. Tá? Saber fazer perguntas é muito mais importante do que saber pedir. Quantas mulheres pediram um marido e depois que ele apareceu, elas viveram os dias mais infelizes da vida delas? Quantas pessoas pediram riqueza e depois que ela veio, a felicidade e a paz de espírito se foram? Quantos jovens pediram um carro e perderam a vida dentro dele? Saber fazer as perguntas certas direciona o nosso querer e nos faz pedir o que de fato é benéfico. Boas perguntas, invariavelmente, nos mostrarão caminhos, porém, apenas as melhores perguntas vão nos mostrar os propósitos e os valores por trás do que queremos e de como pensamos em realizar. Olha só que interessante isso aqui, né? E olha essa outra frase aqui. As pessoas serão sempre importantes. As respostas serão sempre importantes. Porém, não superam as perguntas em importância e poder. Pois as respostas costumam ser limitadas e temporais, e as perguntas são ilimitadas e atemporais. A frase aí de Paulo Vieira que ele colocou em destaque, né? Que frase! Eu estava em uma festinha de batizado, vendo meu filho e outras crianças que brincavam de Tarzan, pulando em tudo o que existia pela frente. Quando um dos pais falou para o seu filho não pular, e mesmo assim a criança pulou. Nesse momento, o pai deu um grito estrondoso com seu filho de apenas 4 anos, e, junto aos gritos, vieram adjetivos e ameaças de surra. Como outras crianças mais velhas continuavam pulando, o menininho ficou de longe olhando os colegas saltando heroicamente aquele abismo, enquanto ele, com um olhar triste e postura acolhida, ficava de longe. O grito foi tão alto, agressivo e humilhante que não me contive e perguntei ao pai. Quantas vezes, né, a gente se pega, né? Nesse tipo de situação. Né, de os pais acharem que o grito vai resolver, né? Que o pai achar que o grito e adjetivos, como ele fala, adjetivos, imagina os palavrões que deve ter sido soltado, né? Que isso vai resolver e vai educar a criança.
E, pelo contrário, a gente vai ver qual é a consequência disso aqui, tá? Qual é a consequência disso? Quando você grita com o seu filho, né? Quando você chama palavrão com ele, quando você esculhamba ele, né? Muitas vezes a gente vê os pais esculhambar na hora do estresse, e a gente não imagina a consequência que é quando essa criança cresce. Você pensa que é besteira, mas não é. E futuramente, quando seu filho tiver certos resultados e certas condições para poder ter sucesso, a gente às vezes não vai saber o porquê, como acontece com a gente, e a gente não sabe o porquê. E é justamente para isso que ele vem aí nos questionar. E é justamente por isso que ele fez esse capítulo, para que a gente possa analisar a nossa vida. Tá? E foi assim. Olha só que a pergunta que Paulo fez para o pai. Desculpe a pergunta, mas qual era o seu objetivo com aquela bronca no seu filho? Ao que ele respondeu. Ora, o objetivo era fazê-lo não pular mais. Respondi. Se o seu objetivo era só esse, você o atingiu. Parabéns. Seu filho está ali todo encolhido olhando as outras crianças pularem. Contudo, continuei. Agora, se seu objetivo é ter um filho saudável emocionalmente, forte e determinado, você deve questionar a educação que está dando a ele. Pois o que você está conseguindo com esse tipo de educação é destruir a autoestima do seu filho. Olha só que interessante. E de uma coisa eu sei, no futuro ele precisará de pessoas que gritem com ele em alguns momentos, e em outros vai procurar pessoas mais fracas para maltratar. Como você está fazendo com ele agora? Olha só que interessante isso aqui, gente. Não sei se vocês conhecem alguém, eu conheço, tá? Que só funciona, só trabalha bem se for a ponto de motivação ou ponto de ordens, não por conta própria, não toma atitude. Vocês conhecem alguém assim? Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço vários, né? De pessoas que só trabalham se realmente tiverem alguém mandando, gritando com ela, ou dando ordens ali. Porque se não tiver isso, ela não funciona. Desmotiva, não trabalha, não dá resultado, não faz nada. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Eu, particularmente, conheço, né? E a gente, às vezes, não sabe o porquê. Não sabe o porquê. Você vê que o simples grito que você dá com seu filho, com a criança, o que pode gerar para ele. Não é, Renata, eu não vou poder gritar mais, não é isso que Paulo está dizendo. Tá? Mas ele está dando um exemplo aqui de na frente de outras pessoas. Tá? A criança ficou acolhida. A criança acabou a autoestima da criança na frente de todo mundo. Tá? Quando você grita com a criança na frente de todo mundo, a criança vai ficar acolhida, vergonha, ou vai fazer uma criação para chamar a atenção, enfim. Mas ela vai perder a autoestima dela. Sabe? E a gente, às vezes, tem que parar para pensar um pouquinho. Tá? Olha aqui. Certamente ele vai maltratar quem ama e ser maltratado pelas pessoas de fora. Isso é o que você está conseguindo. E ele disse, eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Esse é o problema. As pessoas não param para pensar em impor que agem como agem ou porque querem o que querem. É hora de começar a questionar muitas coisas na sua vida, enquanto ainda dá tempo. Vocês já pararam para se questionar o porquê que você toma certas atitudes? Vocês já pararam para se questionar o porquê que esse momento que você está passando? Por que isso está acontecendo? Será que a gente já parou para um tempinho da nossa vida para se questionar um pouquinho? Isso é importante, tá, gente? A gente tem que parar para se questionar. E uma das coisas que a gente vem aprendendo, né, desse livro, a autorresponsabilidade, foi um dos aprendizados, e fala muito disso. A gente precisa se questionar. Por que eu estou fazendo para obter esse resultado? Por que minha vida está assim? O que eu estou fazendo para minha vida estar assim? A gente tem que começar a se questionar, para que a gente possa obter outras respostas, consequentemente, outros resultados. Tá? Qualificando as perguntas. Se formos qualificar as pessoas pelas suas perguntas, temos o primeiro nível, mais elementar,
composto por quem não faz pergunta nenhuma, ora aceitando as verdades de outras pessoas, ora se guiando pelas suas. Por exemplo, este trabalho é o que existe de melhor para você. Ou, você precisa fazer faculdade de medicina. Você só vai ser feliz se casar com fulano. Nesse primeiro nível, as pessoas apenas escutam, não questionam. Só para concluir aqui isso aqui, tá? Eu vou dar continuidade, mas só para falar aqui. Quantas pessoas a gente não vê que não questionam certas afirmações das pessoas para você, sabe? Ele deu alguns exemplos aqui, que esse trabalho é o melhor para você, você precisa fazer faculdade de medicina, você só vai ser feliz se casar com fulano, enfim. Quantas afirmações falaram para você e você não concordou e não questionou? Sabe? Não se questionou. Por que ele está falando isso? Por quê? Eu estava vendo ontem um vídeo de Flávio Augusto, né, o dono do Orlando City, dono do WhatsApp, e ele estava falando um pouquinho disso, coincidentemente. Ele estava falando um pouquinho disso, de questionamentos. Tá? Ele contou até a história do rapaz que, grande empresário, tá? Uma empresa grande aí, ofereceu 300 milhões a ele pela marca, o WhatsApp. E ele disse que na hora foi um choque muito grande. E ele disse que isso foi lá em 2009, 2008, e ele disse que se botasse isso na poupança ia render a ele muito dinheiro. Muito dinheiro. Poupança não, no investimentos, né? Investimentos ia rodar muito dinheiro por mês a ele. Entretanto, ele parou para pensar, peraí, por que esse cara quer dar 300 milhões para o meu negócio? Então quer dizer que eu sou dono de um negócio que vale 300 milhões? Por quê? E ele começou a se questionar o porquê que ele poderia vender por aquele valor. E o porquê que ele teria que vender por aquele valor. Qual o interesse daquele empresário em querer a marca dele, em querer a empresa dele? Reparem que, se fosse qualquer outra pessoa, 300 milhões ia ser tanto zero que a pessoa ia vender na hora. Sabe? Mas ele se questionou. Peraí, por que esse grande empresário quer dar um valor desse na minha empresa? E ele começou a pesquisar, 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 pesquisar. Até que ele decidiu não vender. O empresário ficou surpreso, mas ele decidiu não vender. E um ano depois, ele vendeu a mesma empresa por 900 milhões de reais. Sabe? Tudo por conta de questionamento. Se ele não tivesse questionado, ele na hora teria vendido, tivesse pensado só no dinheiro. E às vezes a gente perde grandes coisas na nossa vida por falta de questionamento. Sabe? Por falta de questionamento. E isso só prova. Quando eu estava vendo o Flávio Augusto falando ontem, eu disse, meu Deus, é justamente sobre o estudo. E ele disse ainda nesse coisa, e teve inclusive foi com aquele Freedom, tá? Ele falou no Freedom até, naquele dia que teve um grande, né, um curso aí que foi pago, né? Teve várias participações aí de Paulo Vieira, teve de Flávio Augusto, teve outros, e ele falou nesse dia, e está gravado no YouTube. E eu estava vendo ele dizendo isso, e eu dizendo, meu Deus, realmente, né? Por que a gente não se questiona? Por que a gente não questiona mais as coisas? Sabe? E ele continua aqui, ó. Não estou dizendo que suas verdades ou as verdades das outras pessoas sejam ruins ou boas. Só estou questionando a validade delas para o seu momento presente. Afinal, as respostas são fundamentais, porém, não superam as perguntas em importância e poder. Pois as respostas são temporais e limitadas, enquanto as perguntas são exatamente o oposto disso. Quando alguém diz o que você deve fazer, esteja aberto a 3 coisas. Olha só isso aqui. Aceitar integralmente, recusar integralmente ou aceitar uma parte e recusar outra. Para tomar essa decisão, é necessário fazer mais e mais perguntas. Olha só. 1A. O que essas pessoas me aconselhou é o melhor para mim? E 1B. O que quero é de fato melhor para mim? Reparem aqui. Quando as pessoas falam para a gente, ele está dando só uma dica, tá? De que a gente se questionar.
Será que o que a pessoa me disse é melhor para mim mesmo? Será que realmente ela está vendo melhor para mim ou melhor para ela? O que quero realmente é de fato melhor, é o melhor para mim? Ou a 2A, o que ela quer que eu faça é adequado ao contexto da minha vida? Talvez ela nem conheça meus medos, minhas inseguranças, minhas ambições e meus desejos. 2B, o que quero fazer é adequado ao contexto da minha vida? É adequado levando em conta meus medos, minhas inseguranças, minhas ambições e meus desejos? Será que é adequado? 3A. O que estão dizendo para eu fazer faz parte das minhas crenças e dos meus valores pessoais? O que estou pensando em fazer faz parte das minhas crenças e dos meus valores pessoais? Mesmo que essa pessoa esteja certa e essa seja a melhor opção, será que estou pronto hoje para fazer o que ela quer que eu faça? Mesmo que eu esteja certo e essa seja a melhor opção, será que estou pronto hoje para fazer isso? Mesmo que eu faça o que essa pessoa quer que eu faça, serei feliz fazendo isso? Foi para isso que eu nasci? Mesmo que eu faça o que parece ser o melhor, serei feliz fazendo isso? Foi para isso que eu nasci? Repare, são questionamentos que nos fazem refletir, sabe? Se o que certas pessoas dizem para a gente, né? Se realmente aquilo ali vai fazer bem para a gente. Se é realmente o que a gente quer, sabe? E não aceitar exatamente, Daniel. Então a gente tem que se questionar, sabe? Se Flávio Augusto tivesse pensado em vender por causa dos 300 milhões em WhatsApp na época, em 2009, ele teria perdido 600 milhões de reais no ano seguinte. Vocês já pararam para pensar nisso? E ele disse que no dia ele parou, ele começou a refletir, começou a enxergar coisas, sabe? Então, por um questionamento, ele faturou 600 milhões em um ano. Diga, Nádia, desligou o microfone é porque quer falar. Não, nem percebi. Não, só ia falar que realmente, né, às vezes a gente faz para querer agradar as pessoas, só que acaba, como ele mesmo falou, né, vivendo infeliz, porque não é realmente aquilo que a pessoa gostaria de fazer, né. Então é realmente um caso de se analisar, porque às vezes as pessoas querem que a gente faça as coisas como se fosse a vida delas, né, algo que eles Exato. gostariam para si. Exatamente, Nádia. Exatamente. Por isso que o questionamento é importante. Sabe? Será que o que essa pessoa está querendo que eu faça é melhor para mim? Meus valores permitem que eu faça isso? As minhas crenças permitem que eu faça isso? Será que é o melhor para mim no momento? Ou será que é algo para o futuro? A gente tem que começar a se questionar, gente. Sabe? Tem que começar a questionar as coisas. Agora, com perguntas inteligentes. É como ele falou aqui, tá? É como ele falou. Que as perguntas são muito importantes. Agora, as perguntas bem elaboradas e bem feitas. Saiba se questionar. Saibam se questionar. Sabe? Mas não deixem de se questionar. Ó, pessoas vitoriosas buscam uma multidão de conselheiros. Já pessoas emocionalmente limitadas buscam sozinhas seus caminhos e seus destinos e nunca os questionam. Quando ouvimos nossas verdades e as verdades de outras pessoas, precisamos ter em mente duas questões. Quem é a pessoa a dar ouvidos e os Quem é a pessoa a dar ouvidos e os resultados que ela vem tendo? Pois o bom senso diz que primeiro precisamos confiar na intenção de quem nos aconselha e depois na competência da pessoa na área. Talvez não seja tão proveitoso ou seguro pedir conselhos sobre investimentos financeiros ao meu avô, se ele nunca prosperou nessa área. Mesmo que eu ouça o que ele tem a me dizer, preciso ouvir muitas outras pessoas. Sobretudo, preciso questionar todas elas e suas verdades, inclusive a mim mesmo e as minhas verdades. Isso pode
e isso pode ser feito a partir das perguntas a seguir. E a gente vai falar um pouquinho disso, de outras perguntas, tá? Isso aqui, gente, eu relato, né, e eu falo muito aqui, sobre isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Isso aqui. Ó. Isso aqui, tá? Isso. Que a gente precisa se aconselhar com as pessoas que estão na área e que já obtiveram resultado na área. Exemplo. Vocês já pararam para pensar? Se a gente começa a se aconselhar, exemplo, Nádia chega para um menino que entrou agora na equipe, ou vizinho, falido, mas cheio de dívidas, e Nádia diz, não, que eu estou num negócio novo, o que é que o senhor acha? O cara não sabe nem o que é. O cara não tem nenhuma ideia do que é a área, só tem ideia do que os outros falam, não é um cara que viu o que é, sentiu o que é essa área. O que é que vai acontecer? Esse cara vai dar um balde de água fria nela, sabe? O vizinho falido vai destruir a tua empolgação e a tua motivação para fazer certos negócios, sabe? Vai te destruir. E é isso que a gente tem que evitar. É isso que a gente tem que evitar, tá? Então, fica a dica aí. Quer se aconselhar? Procura o diamante. Para o nosso negócio, eu estou falando. Procura o diamante, conversa com o diamante. Ele já sabe fazer o negócio. E quem mais quer que você cresça é ele, sabe? Então, procura se aconselhar com ele. Procura te educar com ele no negócio. E não com a pessoa que entrou agora, sabe? Existe uma diferença muito grande. E a gente tem que procurar ouvir e se questionar. Quando a pessoa vem dar um conselho a gente tem que saber, será que essa pessoa sabe do que está falando? Será que ela sabe o que é melhor para mim? Será que isso é o melhor para mim? A gente tem que se questionar. E vem aqui algumas perguntas relacionadas a isso. Olha só. Eu e essa pessoa temos experiência nesse aspecto da vida? Eu e essa pessoa temos resultados práticos que validem as minhas ideias ou as dela? Eu e essa pessoa estamos dizendo o que quero ouvir para me deixar alegre ou estamos dizendo o que de fato é o melhor para mim ao longo prazo? E essa pessoa tem maturidade emocional e intelectual nesse aspecto específico da vida? Olha só o questionamento. Tá? Se na base da pirâmide evolutiva humana, no nível mais elementar, estão as pessoas que não questionam, no segundo nível estão as pessoas questionadoras. Porém, as que questionam da pior maneira possível, perguntam pouco e, quando o fazem, são perguntas que as enfraquecem e debilitam. São perguntas como... Gente, preste atenção nisso aqui, tá? Às vezes a gente faz esse tipo de pergunta aqui e a gente não imagina o poder que elas têm. Perguntas negativas. Perguntas que destroem qualquer ser humano. Sabe? Olha só. Por que isso aconteceu comigo? Será que eu merecia isso? Será que eu vou conseguir realizar esse sonho? Vou ganhar dinheiro com isso? A gente tem que começar a ser inteligente para se questionar. Temos que saber fazer as perguntas corretas, sabe? A gente tem que começar a saber fazer perguntas. Ó, são perguntas que já trazem consigo as respostas. Porém, são respostas que colocam a pessoa em uma situação pior do que a anterior. Esses tipos de perguntas não geram ação nem focam no futuro. Trazem apenas dúvidas e medo. Olha só que forte, né? O terceiro tipo de pessoa em relação às perguntas são aquelas que fazem boas perguntas e, por isso, obtêm boas respostas. Elas perguntam o que querem, o que devem fazer e como podem fazer. São perguntas muito mais evoluídas e consistentes. Por isso, estão à frente da maioria das pessoas ao seu redor. Elas questionam e isso é importante. São pessoas que sabem parar e planejar ações focadas e eficientes. Elas fazem perguntas como:
Gente, antes de começar aqui, antes de pular para essas perguntas aqui, desse terceiro tipo de pessoa, em relação às perguntas, tá? Eu queria voltar nessa daqui. Será que alguém aqui ainda vai fazer esse tipo de pergunta? Gente, por favor, não façam mais esse tipo de pergunta para vocês, tá? Não façam mais. Não façam mais, tá? Aí vai uma carga de negatividade, sabe? E essas perguntas te destroem, tá? Essas perguntas te destroem. Então, vamos dar continuidade aqui. Olha só, esse é o terceiro tipo, tá? De pessoas, isso aqui normalmente são as pessoas de sucesso. Elas fazem boas perguntas e têm boas respostas, tá? E elas questionam, se questionam. E isso é importante, tá? São pessoas que sabem parar e planejar ações focadas e eficientes. E essas pessoas fazem esse tipo de questionamentos aqui, ó. Qual é o próximo passo? Como atingiremos nossas metas? Quem fará parte da equipe? O que de fato queremos conquistar? Qual é o caminho a seguir? De que recursos precisamos chegar lá, para chegar lá? Veja só, ele não... Exemplo, aqui na primeira pergunta, ele pergunta logo qual é o primeiro passo. Na segunda, como atingiremos nossas metas? Repare que ele não pergunta se vai conseguir atingir a meta. Será que a gente vai conseguir? Não. Ele pergunta como atingiremos nossas metas. Você está entendendo o poder, umas simples palavrinhas que colocam aí, alteram as palavras aí, o poder que essas palavras têm? Sabe? E aqui a última, aqui, eu também destaco. De que recursos precisamos para chegar lá? Repare que, para quem faz essa pergunta, ele não tem recurso nenhum. Mas ele já visa chegando lá. Ele já se coloca lá conquistando. Então, o que é que ele faz? Quanto de recursos a gente precisa para a gente chegar lá? E a gente vai chegar lá, sabe? É diferente o questionamento. Então, procurem, tá? Procurem se questionar da maneira correta. Tá? Ó, contudo, nem essas pessoas habitam o topo da pirâmide da maturidade emocional, porque elas focam apenas o caminho a trilhar. Como? Como, né? E a chegada, o que ou onde. Mas não sabem exatamente por que trilhar esse caminho, nem a razão pela qual esse objetivo é o melhor. Os verdadeiros super-humanos sabem questionar a si mesmos a ponto de descobrir seus propósitos e seus porquês. Eles descobrem seus valores pessoais e sua missão de vida, que estão por trás do que pensam, sentem e fazem. Descobrem uma fonte de combustível inesgotável que fará com que cheguem aonde pessoas comuns nem sequer cogitam. Essas pessoas deixam um legado na Terra. Olha só. E o que é que essas pessoas, super-humanos, como ele falou aqui, né, que questionam a si mesmo e definem os seus porquê. Por isso, gente, que o GPS, né, e a nossa empresa fala tanto, nosso líder, né? Defina o seu porquê. Defina o seu porquê. Quando o seu porquê é forte, nada vai abalar. Nada vai abalar você. Tá? E olha só o que essas pessoas fazem. Elas fazem constantes PPS e, por isso, chegam ao âmago das questões. São perguntas como: qual o propósito da educação e do amor que estou dando aos meus filhos? Qual o propósito da educação e do amor que estou dando aos meus filhos? O que de fato é um lar feliz e próspero? Qual o propósito maior em casar com essa pessoa? Qual o propósito maior em trabalhar com isso? O que me faz continuar trabalhando na empresa do meu pai? O que a vida tem de melhor para mim que ainda não vi? Olha só, interessante, né? Aqui está a pirâmide que ele falou, tá? Que ele veio falando. Na base aí está, né? Dois lados, né, na pirâmide. De um lado, acho que não questiona, tá? Que não questiona. E do outro, sem sucesso, do lado direito, tá? Sem sucesso. Aí em cima, logo na segunda linha da pirâmide,
Exatamente, Daniel. Na segunda linha da pirâmide, tá? Do lado esquerdo tem questiona mal, do lado direito, pouco sucesso. Reparem que é uma coisa ligando a outra. Se você não questiona, você não tem sucesso, tá? Se você não questiona, você não tem sucesso. Então, logo, o que é que você tem que fazer? Se questionar. Tá? Ó, aqui está. Ó. Se você não questiona, sem sucesso. Se você questiona mal, pouco sucesso. Questiona bem, se você souber questionar bem, tem um sucesso. E super questionador, isso aqui, sucesso extraordinário. Olha só essa pirâmide. E aí, onde vocês queriam estar? Na base? Na segunda linha? Na terceira ou no topo? Sabe? A gente tem que começar a se questionar. E você tem que saber que se você não se questiona, você não tem sucesso. E muitas vezes você não sabe o porquê que você não tem sucesso. E às vezes teu sucesso, o que distancia do teu sucesso é só uma parte de questionamento. Só questionamento. Se você se questionar mais, se você tivesse se questionado mais, talvez tua vida estaria de outra maneira. Vocês concordam comigo? Vocês concordam com isso aqui? Vocês acham que isso aqui realmente é verdade? Veja só, não estou dizendo que vocês acreditam que Paulo Vieira esteja certo ou errado. Estou dizendo, vocês, com o ponto de vista de vocês, vocês concordam com isso aqui? Então começa, gente. Começa a se questionar, sabe? Durante o teu dia, vai se questionando. Vai se questionando. A gente tem que se questionar, gente. Questiona. Mas questiona valendo. Agora, feito ele falou, com perguntas inteligentes. Com perguntas que sejam para teu crescimento. E não perguntas negativas, tá? E que vão te colocar para baixo mais ainda. Tá? Então, vamos tentar pelo menos, exatamente, Nádia, exatamente. Muitas vezes esse questionamento vem de forma errada, e os resultados não aparecem, e você não valoriza tanto isso, por conta do seu resultado que não apareceu. Mas não é nada, porque suas perguntas estão sendo negativas. Será que eu consigo? Sabe, você está questionando a tua capacidade. Como é que você vai ter sucesso, gente? Meu Deus, será que eu consigo realizar isso? Será que eu consigo isso? Será? Não é será, gente. É como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir? Que caminho eu trilhar? Sabe? Que recursos eu vou ter que tirar para poder realizar isso? Tem que se ter uma confiança, tem que se questionar. Tem que se questionar para você sair da base aqui dessa pirâmide. Não, essa pirâmide é horrível. Você tem que sair dessa pirâmide. Tá? De, no mínimo, está aqui, ó. Está aqui, ó. Um abaixo do topo. No mínimo, para que se tenha pelo menos um pouco de sucesso. Né? Ter sucesso aí. Mas se você quiser ser uma pessoa diferenciada e extraordinário sucesso, você tem que se questionar. Tá? Direto. Exatamente, né? Tem que saber. Olha só. Uma amiga da minha família, uma amiga da família da minha esposa, começou a se fazer perguntas e a questionar a vida. Ela se sentia confusa, triste e não sabia o que de fato estava errado. Intuitivamente, começou a fazer perguntas a si mesma. Depois, começou a anotar na agenda as melhores perguntas. Após uma semana, ela contava com mais de 30 perguntas. Apenas perguntas. Como nada é por acaso, uma pessoa que havia feito o método CIS surgiu de repente e começou a falar de suas experiências
e suas mudanças após o evento. Era como se Deus estivesse dizendo para ela que suas perguntas também tinham respostas. Ela e o marido fizeram um curso e as mudanças foram imediatas e continuam acontecendo. O marido, que era um bom pai, tornou-se muito melhor. O casamento, que era pacífico, ficou ainda melhor. A empresa de engenharia do marido, que há 2 anos se mantinha com a corda no pescoço, sempre no limite, recentemente faturou em um mês 20% a mais do que nos 12 meses do ano anterior. Muitas coisas mais aconteceram em todas as áreas da vida daquela família. A resposta que ela teve foi uma pergunta que faço no início do meu seminário. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se pode ser alguém muito melhor? Olha só que interessante isso aqui. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito melhor? Bastou essa pergunta para ela entender que estava vivendo na linha da mediocridade e da mesmice, e que ela e o marido estavam confortavelmente sentados em cima do tonel, na zona de conforto. Ali, já nas primeiras horas de seminário, as fichas caíram e as palavras de ordem eram: mudança já. À medida que ela fez mais perguntas e as respondeu, outras ações, decisões, mudanças e crenças surgiram. Em pouquíssimo tempo, o que era de uma verdade ruim, ruiu completamente e deu lugar à confusão. Depois da confusão, porém, veio, né, uma nova realidade. Uma realidade de abundância e prosperidade. Vejo muitas pessoas que cobram estudo e notas boas dos filhos com tanta severidade que me incomoda. Gente, reparem isso aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? A gente verificar, a gente vê, tá bom? Importantíssimo. Fabiana, desligou o microfone e quer falar, é? Tá, desligou. Pensei que ela queria falar. Vejam só, vejam isso aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo. Vejam só. Vejo muitas pessoas que cobram estudo em notas boas dos filhos com tanta severidade que me incomoda. Quando alguém faz isso, pergunto por que tanta cobrança a respeito de notas e performance. Elas rapidamente respondem: para que ele tenha sucesso na vida. Eu retruco e pergunto novamente: e o que é sucesso para o seu filho no futuro? A maioria se perde nessa hora. Uns dizem que é estabilidade profissional, outros dizem é independência financeira. Outros dizem que é ser feliz. Retruco. O que é estabilidade profissional? O que é independência financeira? O que é felicidade para o seu filho no futuro? E, de fato, isso é o mais importante para seu filho? Novamente, respostas confusas surgem. O que acontece com essas pessoas é que elas ainda não pararam para questionar sua maneira de educar e amar os filhos, muito menos o que de fato querem e por que querem esse futuro para eles. Notas boas são importantes, é verdade, mas, além disso, o que mais é importante para o futuro do seu filho e você não está dando a devida atenção. Né? Olha só isso aqui que interessante. Tá? Muitas vezes os pais focam tanto que o filho está tirando uma nota ruim na escola, né? E realmente isso é ruim, mas esquecem, tá? De outras áreas da vida do filho, sabe? Que não está dando atenção para outras áreas da vida do filho, que às vezes o filho está até precisando. E seja até o motivo pela qual as notas estão sendo ruins. Você está entendendo? De onde é? Onde que Paulo Vieira quer chegar? Ó, você conhece alguém que teve sucesso na vida sem ter tirado notas boas? Quantos de valores e princípios você tem se empenhado em passar para seus filhos? Na questão emocional, você o tem abastecido com momentos que o farão forte
e ousado no futuro? Essa é a linha de raciocínio daqueles que têm uma vida abundante. Se sua vida não estiver abundante, é porque há uma disfunção, e toda disfunção deve e merece ser questionada e depois eliminada. Para isso, devemos fazer constantemente as PPS, que são as perguntas poderosas de sabedoria, sobre as quais falaremos a seguir. Gente, só para voltar aqui um pouquinho, tá? Deu para entender aqui o que ele quis dizer com esse negócio da nota dos filhos, né? Que os pais, às vezes, ficam tão aborrecidos com a nota baixa. Ah, isso é sua obrigação, você tem que estudar, você não faz nada da vida. Só estudar, ainda tira nota ruim. Só que os pais, normalmente, eles não veem o que está por trás dessa nota baixa. Sabe? Por que está por trás da nossa nota baixa? O que é que está acontecendo para o filho estar tirando essa nota baixa? Isso, muitas vezes, os pais não percebem. E acaba só criticando, gritando. Isso não vai resolver nada o problema do filho. Sabe? O foco tem que ser o motivo pelo qual ele tirou aquela nota. Sabe? O que é que está acontecendo com ele para ele não ter se concentrado direito no estudo? O que é que está tirando o foco dele? Sabe? O questionamento é diferente. Tá? E amanhã a gente vai dar continuidade, tá? Que feito ele falou aqui, devemos fazer constantemente a PPS, perguntas poderosas de sabedoria, sobre as quais falaremos a seguir. E amanhã a gente encerra já esse capítulo 6, que a gente iniciou hoje, um capítulo muito curto, tá? Com perguntas poderosas de sabedoria. Auto-coaching. Amanhã concluiremos o capítulo 6. Amanhã a gente vai falar um pouquinho dessas perguntas poderosas de sabedoria e auto-coaching. Ele vai concluir esse estudo aqui de forma fantástica, tá? E como eu falei, na segunda e terça a gente já conclui o livro com o último capítulo, que também é muito curto. E a gente já vai partir para o próximo livro, tá? Então, gratidão aí a todos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre o estudo de hoje. Gente, eu acho que o estudo de hoje foi algo surreal. Por quê? Muitas vezes a gente não se questiona e a gente perde oportunidades por falta de questionamentos, tá? Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar e fazer as perguntas corretas. O questionamento tem que ser aquele questionamento de perguntas de sabedoria, de forma correta. Tirar a negatividade dessas perguntas, né? Então, por favor, esqueçam essas perguntas aqui. Esqueçam essas perguntas, tá? Esqueçam essas perguntas, né? Nunca mais repitam essa pergunta, porque se você quer mudar a tua vida, comece a fazer questionamentos de sabedoria. Quando você começa a se perguntar por que isso aconteceu comigo, você já está trazendo tristeza já na pergunta. Como é que você quer se levantar com questionamento? Quando você pergunta, será que eu merecia isso? Você já está trazendo negatividade para você. Sabe? Você já está trazendo negatividade. Você já está questionando se realmente você merece aquilo ou não. Sabe? Ou essa daqui, será que vou conseguir realizar esse sonho? Não é será, gente. É como eu vou realizar esse sonho. Quando eu vou realizar? Não é será. Não questione se você vai conseguir algo. Determine que você vai conseguir. Tá? Só se pergunte como você vai conseguir. Não coloque um porquê ou será que você vai conseguir. Ou vou ganhar dinheiro com isso? Sabe? Você já está dizendo, se questionando se vai conseguir ou não. E quando você se questiona, não dá certo. Quando você se questiona por esse lado aqui, ó, vou ganhar dinheiro com isso? Sabe? Você já está trazendo negatividade. Sabe? Eu vou entrar nisso, vou ganhar dinheiro, e agora, para ganhar dinheiro, eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer. É diferente. A positividade do teu questionamento é diferente. A positividade do teu questionamento é que vai fazer a diferença na tua vida. Tá? Então, gratidão aí pelo estudo de hoje. Foi um pouco mais comprido,
né, que eu disse ontem, que ia ser um pouco mais longo aí, né, do que o anterior, do que o de ontem. Ontem foi muito curto o estudo, mas foram aí 51 minutos de estudo, tá? Mas passou rápido, foi de muito aprendizado. E gratidão mesmo a vocês. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui, a gente tem 9 minutos aí. Se não tiver, eu encerro o estudo aqui e a gente fica aí, volta amanhã. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, só para dizer que foi show de bola. E eu espero que amanhã quem encerre seja eu, né? Vai encerrar com chave de ouro. Se Deus quiser. E sobre o questionamento, sobre o que foi dito hoje na aula de hoje, eu acho que isso é desde de a gente criança, né? Que a gente tem que... E vem muito também da autoavaliação, da gente se questionar, tipo, não de uma maneira negativa, Isso. mas assim, gente, tipo assim, eu devo fazer isso, se eu tô ruim nisso, é porque eu devo fazer algo para melhorar. Feito, eu estava tendo uma conversa esses dias com o Salatiel, ele ligou para mim, como ele faz, né? De vez em quando ele pega a gente de surpresa, passa aqueles 40 minutos, e aí eu estava dizendo a ele, não, Salatiel, as coisas estão difíceis, esse mês, mas eu já sei o que é que eu tenho que fazer, assim, quem pegar muito a visão do marketing multinível já tem, sabe o que se deve fazer, entendeu? Então, o marketing multinível é muito mais do que a gente pensa que é. A gente pensa que se baseia apenas num produto da empresa, como o chá. E o marketing multinível é muito mais que isso. Então, assim, quando a gente se questiona por esse lado, a gente não culpa os produtos, a gente não culpa a empresa, a gente diz assim, né? Foi o que eu disse a ele, eu preciso, né, adquirir mais conhecimento, e é isso que eu vou procurar fazer, para entender melhor o marketing multinível e conseguir lidar com ele e desenvolver, né? Uhum. Então, isso faz parte de um questionamento, né? De uma maneira, eu acredito que de uma maneira positiva, porque eu poderia ter dito, não estou conseguindo porque está isso, está aquilo, eu já sei porque eu não estou conseguindo, é o produto que não está saindo, não sei o quê, entendeu? Não, verdade. Perfeito, Fabi. É justamente isso, sabe? A gente tem que se policiar. Ainda mais, gente, assim, vamos cair na real. Ainda mais no nosso equipe, no nosso trabalho. Sabe? Como profissional nessa área que a gente está hoje, a gente tem que ser positivo. A gente tem que espantar as coisas negativas. Isso. Sabe? A gente tem que espantar as coisas negativas. Se a gente começa a pensar e focar nas coisas negativas, as coisas não vai fluir nunca. Não vai fluir nunca. Não, Bernardo. Eita. Então, assim, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, tá? E com iniciar esse questionamento o mais rápido possível, de forma correta, como ele passou aqui, tá? Não a forma de qualquer jeito, e sim da forma correta. Beleza? Então, gente, gratidão aí, a presença de todos, tá? Daniel, Nádia, Dayana, Fabi, gratidão aí. Amanhã a gente encerra com o estudo com o Fabi, tá? Amanhã a gente encerra esse estudo aí desse capítulo, e segunda e terça a gente conclui o livro. E eu já peço, comecem aí a pensar, tá? Eu tenho alguns livros em mente, mas aí segunda, após o estudo, a gente debate e a gente define o livro, beleza? Então, vamos embora. Gratidão aí a todos e ótima quinta-feira, tá? Sucesso! Beleza. Tchau, tchau.